Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Escola, programa do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG. Acompanhe os destaques desta edição. No Repórter em Ação, você vai ver como o bullying é responsável por deixar cicatrizes profundas e enraizadas no subconsciente de adolescentes. No quadro Nossos Talentos, a trajetória de jovens promissores e que possuem habilidades excepcionais. O esporte transformou e transforma a vida de milhares de jovens brasileiros todos os dias. No quadro Play da Carreira, todos os detalhes do curso de Educação Física e as múltiplas áreas de atuação. O educador físico Leandro Campos é o convidado para a entrevista de estúdio. Ele enfatiza a importância dos exercícios físicos no combate ao sedentarismo, obesidade e problemas psicossociais. Tudo isso você vê agora no Nossa Escola, que está só começando. O bullying, infelizmente, é uma prática muito comum nos colégios e reúne uma série de violências descabidas e prejudiciais à autoestima e o processo de desenvolvimento interpessoal. O quadro Repórter em Ação mostra como estudantes que sofreram agressões físicas, verbais e psicológicas viraram o jogo e superaram os traumas deixados pelo bullying. Era horrível, né? Todo dia chegava em casa quebrado, um olho roxo diferente. Diminuiu bastante minha autoestima e também eu perdi a vontade de socializar. O bullying nas escolas acontece frequentemente, geralmente por agressões físicas, verbais ou psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. De acordo com o IBGE, 48,5% dos jovens paranaenses admitiram terem sido vítimas de bullying. Os números colocam o estado como o segundo maior percentual de jovens vítimas de intimidação sistemática, atrás apenas de São Paulo. Estamos aqui com a Vitória Ribeiro e ela vai contar pra gente um pouco sobre o bullying nas escolas. Você já sofreu algum tipo de bullying? Já sofri. E quais tipos de bullying você já sofreu? Verbais, psicológicas? Verbais. Eu sou o Brendo, tenho 18 anos, estudo no CEP, faço informática. O bullying é uma coisa muito complicada de você se ver assim, por causa que muita gente às vezes acha que é só uma brincadeirinha, mas às vezes não é só isso que você pode estar ocasionando, ou às vezes a pessoa pode fazer mais do que só uma brincadeira no seu dia a dia, e isso afeta muito as pessoas. E você já sofreu algum tipo de bullying? Já. Você já sofreu agressões físicas ou verbais? Já. E como foi pra você? Era horrível, né? Todo dia a mesma coisa. Entrando numa rotina que você ia lá, apanhava, era xingado. Não era bom. E o professor já interferiu em alguma situação quando ele viu? Ou não percebeu? Fingiu que não Perceberam, mas nunca interferiram. Teve acompanhamento psicológico na sua escola? Não. Na minha escola nunca teve isso. Você já teve ansiedade, depressão, por conta de algumas dessas violências que você já sofreu? Sim, eu já fiquei meio depressiva, eu não queria sair de casa de jeito nenhum por causa disso. De que forma o bullying te afetou naquela época? Muito. Eu não queria mais ir pra escola, não queria conversar com ninguém, só ficava em casa, tinha medo de ir pro colégio, não tinha muito amigo. Como que você conseguiu superar o bullying? Com a ajuda das minhas amigas, elas que foram aumentando a minha autoestima, que foram me dando vontade de ir pra escola, assim. Como foi a experiência de ajudar alguém que sofreu bullying? Foi gratificante ver alguém que também era zoado todo dia e você ir lá ajudar a pessoa porque você sabe o que ela está passando e você já passou por isso. Então é um negócio que tipo, você se sente melhor por ver uma pessoa sendo ajudada. Olá, sou Cleonice Ferreira, sou psicóloga, sou formada desde 2008 e hoje eu gostaria de abordar com vocês o tema do bullying. É muito importante para que nós possamos
investigar o que vem ocorrendo com a vida do seu filho nessa fase escolar, desde o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, e que há uma transformação na vida do seu filho, na vida das nossas crianças, né? E qual a importância da escola, né? Para que isso não aconteça? É estar mais presente, essa comunicação. É as escolas oferecer um apoio caso haja um SOS bullying, né? Se permitir pais estarem mais presentes na vida dos seus filhos. Professores, né? Tentar fazer uma condução da sua sala de aula, né? De uma forma que todos possam ser únicos, todos possam partilhar, todos possam ter esse respeito de serem incluídos, seja como for. Você quer deixar um recado para as pessoas que sofrem e que fazem bullying? Que as pessoas que sofrem bullying procurar ajuda, procurar conversar com alguém, conversar com o responsável, se você está no colégio, na escola, conversar com alguém, a pedagoga, coordenadora, porque querendo ou não, você às vezes nem quer contar por causa que você tem medo de acontecer o pior. E para a pessoa que faz bullying, pare de fazer. Eu queria falar para vocês que não tenham vergonha de comentar isso com as pessoas, procurem ajuda mesmo, peçam ajuda para os seus amigos, para sua família, porque guardar para si mesmo é muito pior. Agora, no Nossos Talentos, você conhece o percurso, relatos, metas e sonhos de jovens promissores que pretendem mostrar o que sabem fazer de melhor. Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Miguel Preisner, tenho 17 anos de idade, sou um dos fundadores da FL7 Produções, estudo no Colégio Cristo Rei, atualmente moro na cidade de Guarapuava, Paraná, mas sou nascido em Turvo. Bom, o meu interesse por vídeos começou muito cedo. Quando eu tinha ali apenas 8 anos de idade, eu criei meu primeiro canal no YouTube. Era um canal de jogos, onde eu fazia algumas gameplays e ia me divertindo. E hoje eu consigo ter essa percepção que foi tudo indo muito certinho. Pois no meu canal de jogos eu não sabia literalmente fazer nada na plataforma do YouTube, eu não sabia muito menos editar vídeo, eu não sabia fazer as capas para os meus vídeos, e aí que foi aumentando meu conhecimento. Pois como eu não sabia fazer quase nada, eu fui pesquisar, fui adquirir conhecimento. E minha única forma de pesquisar era vendo vídeos gratuitos pelo YouTube. Como eu não tinha dinheiro para comprar cursos, livros, minha única forma, meu único meio que eu tinha ali em mãos era os vídeos gratuitos pelo YouTube. E foi aí que tudo começou a melhorar. Como eu ficava estudando muito durante todos os dias, eu adquiri muitos conhecimentos de várias áreas. E dia após dia meu conhecimento ia aumentando, minha qualidade ia aumentando, ia descobrindo novas coisas e ia me apaixonando mais por essa área. E quando eu tinha em média ali 9, 10 anos de idade, eu lembro que eu queria começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Mas infelizmente aquele meu canal de jogos nunca me deu dinheiro. E aí eu busquei novos meios de fazer ganhar dinheiro. E aí foi que despertou um outro interesse meu. Eu queria ganhar dinheiro de alguma forma, mas não sabia como. E foi aí que eu juntei todos os meus conhecimentos sobre informática e decidi abrir o meu primeiro negócio. O meu primeiro negócio foi um negócio de formatação de computadores, mas nunca tive nenhum cliente, pois todo mundo olhava para mim, aquela criancinha pequenininha, e não imaginava o potencial que ele tinha. E aí, como eu não tive nenhum cliente, acabei não continuando com essa ideia. Eu busquei um novo negócio para eu começar a ganhar dinheiro e optei pela fotografia. E foi aí que minha mãe me ajudou. Eu não tinha literalmente quase nada, não tinha nenhuma câmera, nenhum celular para tirar as fotos. E ela foi quem comprou minha primeira câmera profissional. Foi uma câmera bem de entrada. Eu lembro muito bem, foi uma Nikon de 5100 que eu comecei. E até então eu consegui alguns clientes, consegui fazer algum dinheiro com aquela câmera, com meus conhecimentos, e isso foi me motivando cada vez mais. Mas mesmo assim eu era muito pequeno, tinha em média 11, 12 anos de idade, eu sempre fui muito pequenininho. Mesmo tendo muito conhecimento, o pessoal não via isso em mim. Mas não deixei isso me abalar. Fui cada vez mais me aprimorando, estudando, até que com 13 anos de idade apareceu uma oportunidade para estar gravando um videoclipe de um amigo meu, meu primeiro videoclipe. E até então, com 13 anos de idade, já fazia bastante tempo desde que eu iniciei. E aí o tempo foi passando, fui me aprimorando, comprando os novos cursos, minha família me ajudando, meus amigos também. E aí com o tempo eu comecei a ter uma alta demanda com as gravações dos vídeos. Mas mesmo assim o pessoal me olhava como uma criança que não tinha experiência, mas ninguém imaginava que eu estudava desde os 8 anos de idade. E aí como o pessoal não me olhava como um profissional,
surgiu a ideia de a gente abrir a produtora. E junto com o meu sócio, Fernando, e a minha família, a gente decidiu abrir a FL7 Produções. E desde sempre, desde quando eu tinha até mesmo 8 anos de idade, minha família sempre esteve muito presente na minha vida, nas minhas ideias, no meu trabalho, sempre acompanhou desde o meu primeiro vídeo até hoje com a produtora, sempre me ajudando e me apoiando. E aí, em 24 de setembro de 2020, a FL7 Produções foi fundada. Logo no início, a gente não tinha nenhuma estratégia de vendas, estratégia de marketing. A gente tinha pouca noção até mesmo do mercado. E foi nas dificuldades, foi no dia a dia que a gente foi aprendendo, construindo o negócio. E hoje todo o nosso desenvolvimento aqui dentro da empresa já está tudo muito mais consolidado. No início tudo é muito mais difícil, a gente não sabe para onde a gente ir, como a gente faz, mas hoje a nossa noção sobre o mercado é muito maior. Então a gente sabe qual é o nosso caminho a seguir, quais são nossos planejamentos, os colaboradores que a gente deve chamar para dentro da empresa e tudo mais. Hoje eu dentro da empresa faço de tudo um pouco. Eu gravo, faço roteiro, edito, cuido da gestão, administração, as planilhas, para onde a gente vai, ligo para os clientes. E hoje a gente já está num nível que a gente precisa de colaboradores para estar auxiliando aqui dentro da empresa. E então eu sou Luiz Miguel Preisner e isso foi um pouco da minha história. Confira agora a pergunta do Pensa Rápido. Quando ocorreu a primeira Olimpíada? Letra A, em 776 a.C. Letra B, em 393 a.C. Letra C, em 1900 d.C. Letra D, em 500 d.C. Ou letra E, em 400 a.C. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize! Hospital Veterinário FAG. Para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs. Pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná. O único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote. Vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG. Cascavel. Ligue pra gente. 4533213772. A resposta correta é a letra A. Os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade ocorreram na Grécia, em Olímpia, em 776 a.C. No Play da Carreira, você conhece o mundo da educação física. Nosso curso ele é diferenciado, né? A nossa estrutura, nós temos 6 quadras poliesportivas cobertas, né? Tamanho oficial. Temos tapete para lutas, piscina térmica, academia de musculação, pista de atletismo, campo de futebol, laboratório de fisiologia, de biomecânica, enfim, os laboratórios, né, de anatomia, juntamente com os outros cursos, né? Projetos de extensão, nós desenvolvemos vários projetos junto à comunidade, né? Assim, nós não temos nenhum projeto fixo, né? A gente tem projetos que acontecem conforme a demanda, as solicitações, né? Então, a gente tem projetos junto às escolas, a entidades, né? Hoje mesmo nós estamos atendendo o projeto de extensão da Cipatur, né? Que é uma atividade do Grupo Eucatur. Então, na educação física nós temos 2 grandes áreas, né? Que é a licenciatura, que é o que forma o professor que vai trabalhar com o ensino da educação física na escola, e o bacharel, que é aquele que vai trabalhar no espaço não formal, que a gente fala. O espaço formal é a escola, o espaço não formal é o clube, a
academia, a clínica personalizada, uma recreação em hotéis. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades onde o profissional de educação física pode estar atuando. Você que tem vontade de cursar educação física, né, e às vezes está com dúvida, né, sobre realmente o que é isso, né, o interessante é, primeiro, colar em alguém, literalmente, né, que seja da área, né, para acompanhar o dia a dia dessa pessoa, fazer de repente ter uma aula experimental dentro aqui da universidade, né, participar com os alunos, né, são dicas interessantes para a pessoa realmente ver se é isso que ela quer, porque essa tomada de decisão para definir o futuro profissional é algo muito difícil, principalmente porque hoje nós temos muitas escolhas, né. 4 em cada 5 adolescentes no mundo são sedentários, de acordo com a pesquisa divulgada no fim de 2019 pela OMS, Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a situação é ainda pior. 84% dos adolescentes entre 11 e 17 anos não praticam 1 hora de exercícios físicos. Por isso, o educador físico Leandro Campos conversa com Cauã Lima e revela como o esporte é essencial para que os estudantes tenham uma vida mais saudável. Cauã, é com você. Fala galera! Leandro, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite. E a nossa primeira pergunta é: você acredita que os influenciadores conseguem gerar interesse pela prática de esportes e atividades físicas? Sem dúvida, né? Hoje nós temos vários exemplos de pessoas que desenvolvem esse trabalho, né? Cariani, Balestrin, a Vivi e tantos outros, né? Que tem milhares de seguidores fazendo esse trabalho, né? E o legal é que não é só mostrando o treino em si, né? Hoje eles trazem muito conhecimento, falam de alimentação, de vida saudável, né? Então com certeza absoluta eles geram muito interesse, sim. Uhum. As redes sociais também são responsáveis por muitas vezes promoverem a busca por padrões estéticos inalcançáveis. O que os estudantes podem fazer para se sentir confortáveis e felizes com os próprios corpos? Olha, eu sempre digo que você construir um corpo, né, é como construir uma casa, um tijolinho por vez. Então, tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos, eles levam você, o resultado que acontece é consequência de como você cuida. Então, se você tem uma má alimentação, se você dorme mal, se você não se exercita, isso o corpo vai te cobrar lá na frente. Então, e ao contrário também. Então, eu acho que o segredo realmente isso, é hábito, né? Essa questão que você comentou a respeito das pessoas buscarem essa estética perfeita, né? Tem sim um pouco de ilusão, até porque alguns são atletas, alguns têm procedimentos estéticos, alguns treinam há muitos anos, né? E a pessoa, é legal você ter o espelho para você buscar esse corpo perfeito, vamos assim dizer, né? Mas isso leva tempo para ser construído, né? Então, o que as pessoas têm que ter consciência é isso, que vai ser consequência dos hábitos. Então, você deve começar a se cuidar, quanto mais cedo melhor, e aos poucos você vai alcançando esse corpo como você imagina, né? Ok. Quais hábitos os adolescentes precisam inserir na rotina para combater o sedentarismo e terem uma vida mais saudável e produtiva? Olha, a primeira coisa que é uma grande dificuldade hoje a gente sabe que os jovens eles dormem muito tarde, ficam lá mexendo no celular, na internet até muito tarde, né? Então eles precisam começar a dormir cedo. Às vezes as pessoas acham que tem que praticar um esporte, né? Você tem que ir lá jogar um futebol, você tem que ir lá jogar o vôlei, enfim. Pode começar com hábitos mais simples. Às vezes a pessoa não gosta de praticar um esporte, mas ela gosta de andar de bicicleta, né? Que é uma coisa legal. Gosta de caminhar, né? Que são atividades físicas, né? Então, se você começar com essas coisas mais simples, a ter esses cuidados, já é um bom começo. Okay. A prática esportiva proporciona benefícios durante o estudo? Se sim, quais? Já é comprovado que a atividade física ela melhora muito a concentração, né? E, consequentemente, melhorando a concentração, você vai ter um melhor aprendizado, né? Então, é super importante que se tenha essa prática da atividade física o quanto antes
E como eu falei, ela vai trazer esses benefícios, né? Além da disposição. Então, uma pessoa mais disposta, né? Uma pessoa com uma concentração maior, obviamente, ela vai conseguir estudar melhor, aprender melhor. Como os pais podem incentivar e inserir o esporte de maneira intuitiva e natural na vida dos filhos? Olha, essa é uma pergunta muito legal. O que acontece? Nós, os pais, são espelhos. A gente precisa de espelho, a gente precisa de algo para se espelhar nas atitudes. Eu fico muito feliz quando eu vejo lá na academia alguns pais levarem os filhos com 14, 15, 16 anos para a prática de esporte. Às vezes não só dentro da academia, numa caminhada. Hoje a gente tem uma cidade maravilhosa que as pessoas... hoje nós temos corridas, nós temos talvez uma das cidades do Brasil que tenha uma das maiores ciclovias dentro da cidade, né, em perímetro urbano, seja Cascavel, e tudo isso contribui para a prática da atividade física. Então, quando um pai sai caminhar com o filho, seja para andar de bicicleta, seja numa corrida, seja para levar na academia, ele está incentivando já o filho a ter essa prática de esporte. E isso só vai trazer benefício para o filho lá na frente. Então, eu acho que é dessa maneira, né? Dando um exemplo que facilita bastante, porque, como eu falei, a criança, o adolescente, ele se espelha no pai. Então, boas atitudes, né, levam a criança a ter boas atitudes também. Quais os problemas os jovens podem enfrentar a médio e longo prazo por não estarem se exercitando? Olha, eu conheço pessoas que começaram a praticar atividade física depois dos 40 anos, e uma das coisas que eles sempre comentam é porque eu não comecei antes, né? A gente sabe dos problemas de obesidade, né? A gente sabe dos problemas que é causado não só pela má alimentação, mas pela falta da prática esportiva. Então, quanto antes essa criança, esse adolescente começar isso, vai ser melhor. Vai voltar lá na história que eu falei de construir a casa com tijolinho por tijolinho, né? E outra, a questão do hábito, né? O hábito, o que é o hábito? É você fazer sempre, né? Você ter o hábito de se alimentar bem, de dormir cedo, de praticar o esporte, de ter esse tipo de convívio. Se você não tem isso desde o começo, você vai começar muito tarde e isso vai acarretar em várias consequências más, né? Então é muito importante que se comece o quanto antes. E principalmente você que é da carreira de educação física e tal, sabe que não é somente um dia que a pessoa vai treinar que vai ficar bombadão, vai ficar fortão, e sim, seguindo aquele negócio que você falou dos tijolinhos. Exatamente. De acordo com a pesquisa do Instituto Todos pela Educação, 3 em cada 10 estudantes de colégios públicos também precisam trabalhar. O que esses brasileiros podem fazer para inserir a prática de esporte na rotina deles? Isso é uma realidade dura mesmo, né? Então, se você trabalha e você estuda, em tese você não tem... Porque a atividade física, ela não é só o cuidado com o corpo, é cuidado com a mente também. Então, é um tipo de lazer, você poder se cuidar, você poder praticar o esporte, né? Você poder interagir com outras pessoas praticando o esporte, que é muito legal. E as pessoas precisam desde cedo ter esse cuidado, e isso em qualquer idade, né? A gente fala aqui dos adolescentes, mas isso em qualquer idade. Então é muito importante que você colocou de uma maneira como se, e isso é real, né? As pessoas cada dia têm menos tempo para si, né? Para se cuidar ou para a prática de esporte. Olha, a gente precisa criar esse espaço no nosso dia a dia. Então, seja às 6 da manhã, seja às 10 da noite, né, mesmo estando cansado, a dica que eu dou é isso, é você procurar, seja na hora do almoço, seja você procurar um tempinho ali para você conseguir fazer. Na minha época de faculdade, trabalhava o dia todo, estudava à noite, como vários fazem, né, vários brasileiros fazem, e eu tinha 1h30 de almoço, mas eu tinha a sorte de ter um espaço onde eu podia praticar alguma atividade. Então eu levava uma roupa, e 30 minutos, que eu tinha 1h30 de almoço, então 30 minutos eu corria. Mesmo com o sol forte, eu dava uma corridinha, porque era o único tempo que eu tinha. Aí terminava aquilo ali, almoçava e depois voltava para o trabalho. Então, é difícil mesmo, mas a pessoa precisa, acho que o recado é esse, a pessoa precisa procurar esse espaço no dia a dia dela, porque vai fazer toda a diferença.
Quais os benefícios os esportes podem trazer para a vida dos jovens? São inúmeros, né? A convivência é um dos principais, além de toda a questão que a atividade física a gente sabe que promove, a convivência, a disciplina, né? Que todos os esportes têm, trabalha a regra desde muito cedo, isso é muito importante, né? Porque a nossa sociedade, ela depende das regras sociais para que você tenha um bom convívio, né? A questão do respeito, a questão de você saber perder, então tudo isso já vai transformando aquela criança num bom cidadão. A gente olha muito a parte física, né? Mas tem a parte física, tem a parte moral, são várias questões que o esporte contribui, né? Eu tenho, a gente tem muita coisa boa no país, mas eu queria muito que o nosso país um dia pudesse ter um pouco do que a gente vê em outros países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, onde se amarra muito a questão do estudo com a prática esportiva, né? Então, isso traz essa cultura de você praticar atividade física, né? Mas um dia a gente chega lá. A prática de exercícios podem colaborar com pessoas que sofrem com problemas psicológicos? Sim, sem dúvida. A prática da atividade física, ela ajuda na produção de hormônios muito benéficos, né? Serotonina, entre outros, que são hormônios que trazem um bem-estar. Então, é muito importante que você faça essa prática da atividade física. A prática da atividade física, ela pode evitar, por exemplo, num problema de saúde mental, ela pode evitar o uso de remédios, né? Então, quando você começa um tratamento psicológico, né, geralmente, dependendo do grau que está, do estágio que está, eles recomendam que você faça a prática para liberar esses hormônios, para que você tenha uma saúde mental melhor, para que lá na frente você não precise depois ir para um psiquiatra e usar medicamento. Então é super importante. Quais os cuidados, mitos e dicas para os adolescentes que praticam musculação em academias? Olha, tem alguns, né? Um deles é a questão da idade, né? Eles falam assim, que tem uma idade mínima para fazer a atividade física ou para fazer a musculação, por exemplo, né? Falando de musculação. Na realidade, se você hoje, as academias a partir de 12, 13, 14 anos, depende da academia, ela já permite que a criança faça a prática. O importante é que ela tenha um bom acompanhamento de um bom profissional. Isso é fundamental. Porque o que acontece? O adolescente, quanto mais novo, é mais normal isso, ele acha, como você comentou antes, que em uma semana, 2 semanas, ele vai estar muito forte, e aí ele já quer levantar muito peso. Então isso tem que ter um cuidado, né? Então, mas a prática, ela desde que ela tem esse acompanhamento, vai ser tranquilo. Um outro mito é a questão de que vai impedir que a criança termine a fase de crescimento dela, né? Então, assim, isso é uma questão genética, né? E, na realidade, contribui para a criança, desde que seja feita da maneira correta, com o acompanhamento correto, né? E a outra questão é que o pessoal comenta que isso aí, entre mitos e verdades, isso é uma verdade, né? Que a criança não pode levantar o mesmo peso de adulto. Eu sei que parece um pouco óbvio, mas ela tem que ter esse cuidado também, né? Porque afinal de contas a musculatura não está totalmente desenvolvida, enfim, tem que tomar uma série de cuidados. Mas esses são alguns mitos que sempre acompanham as crianças das academias, aí, então é mais ou menos por aí. A alimentação saudável é responsável por estimular o bem-estar e a disposição da prática esportiva? Olha, a alimentação ela é fundamental para qualquer tipo de atividade física. Aliás, para manter a saúde, né? Mas atividade física e boa alimentação, elas sempre andam juntas, né? Então, se a pessoa, por exemplo, quer ter uma hipertrofia, que a gente chama, né? Quer ganhar muita massa muscular, ela tem uma alimentação voltada para aquilo, né? Se a pessoa quer perder peso, ela tem que ter uma alimentação regrada para que ela, junto com a atividade física, para que ela também consiga alcançar essa meta, né? Sem falar toda a questão que a gente sabe que uma boa alimentação
ela traz. O que as pessoas confundem um pouco às vezes são as chamadas dietas, né? Então, assim, as dietas que a gente chama, elas são, primeiro, que tem que ser prescrito por um profissional da área, um nutricionista, né? Segundo, que as dietas loucas que o pessoal faz por aí para buscar resultados, elas não são adequadas, né? O correto é você ter hábitos alimentares saudáveis desde cedo, né? Então é isso que vai fazer ao longo do tempo que você consiga não só a questão de estética, mas toda a questão de saúde, consiga alcançar lá na frente esses resultados, né? Há uma média ideal indicada de tempo para a pessoa praticar atividade física? Olha, a atividade física, você precisa fazê-la de preferência todos os dias, né? E com relação a quanto tempo é adequado, como qualquer coisa, o excesso não pode acontecer, né? Então, assim, a pessoa vai para a academia e fica 2 horas na academia, 3 horas na academia. Qualquer coisa que em excesso não é saudável, né? Então, e da questão do mínimo de se fazer, 30 minutos diários já é muito importante e vai trazer muito benefício. Se não pode todo dia, faz 3 vezes por semana, né? Mas assim, eu acho que se você fosse falar, voltando na tua pergunta, qual a média, pelo menos 30 minutos diários já seria o mínimo ideal para trazer saúde. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Nossa Escola. Eu que agradeço a oportunidade. Fernanda, voltamos com você. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Com o poema de Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, terminamos esta edição do Nossa Escola. Agradecemos a companhia. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais.